Recebam a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês para mais uma videoaula da EBD e como vocês já sabem, nesta feita a revista dos juvenis, estamos aí com essa proposta personagens marcantes da Bíblia. Que alegria ter você mais uma vez aqui no canal. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente estamos juntos aqui no canal aprendendo da Palavra de Deus, videoaulas dos cursos teológicos, também EBD, Juvenis, Revista dos Jovens e também Revista dos Adultos. As 3 lições de número 1 já estão disponíveis aí no canal. Você fique à vontade para maratonar essas videoaulas e juntos aprendermos a Palavra de Deus. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever aí no canal, curtir, deixar o like nos vídeos e nos comentários suas dúvidas, perguntas e sugestões, porque isso ajuda muito o YouTube a espalhar o nosso trabalho e abençoarmos mais vidas. Pois bem, queridos, é claro que nós fizemos a aula introdutória na semana passada e já falamos de um personagem bíblico extremamente conhecido. O nome dele, José. Agora, nós vamos para a proposta da lição de número 2, Miriam, disponibilidade apesar da idade. Olha que tema maravilhoso. Então, nós vamos para a lição 2, falar de Miriam. Irmão Micael, quem é Miriam? Parece que eu nem me lembro dessa personagem. E queridos, sem sombra de dúvidas, Miriam é muito menos conhecida do que José. Se nós compararmos a história bíblica de Miriam, os versículos bíblicos que compreendem a sua história, talvez seja desse tamanho, enquanto a história de José é desse tamanho. Todavia, existem lições extraordinárias que nós podemos aprender com a história de Miriam. E aqui eu quero deixar um detalhe para você, e eu sei que estou falando com o corpo docente dos juvenis, os professores, e também o corpo discente, alunos e alunas. Miriam é um nome hebraico. Enquanto Maria, ou Mariá, com o H, é a expressão grega. Então, a camponesa, a virgem, aquela moça escolhida por Deus, que recebeu a visitação do anjo Gabriel para gerar em seu ventre o menino Jesus, o nome hebraico de Maria, também podemos aí citar o nome Miriam. E o que é extraordinário, queridos? A história de Miriam, ela está no contexto bíblico do livro do Êxodo, principalmente nos seus capítulos 1 e 3. 2 e 3. Do 1 ao 3. Por que isso? Porque Miriam vai aparecer como a irmã mais nova de Arão e Moisés. Miriam, filha daquele casal da tribo de Levi, Amrão e Joquebede. O texto bíblico não diz quantos anos que essa menina tem, porém, em Êxodo, capítulo 2, verso 4, é ela quem fica de longe observando o cestinho com o menino colocado lá dentro, entre os juncos do rio Nilo, ao qual a Joquebede, a mãe de Moisés, escondeu o menino 3 meses e não pôde mais escondê-lo. Miriam fica de longe observando o que é que vai acontecer. E no versículo de número 7 e 8, é Miriam quem vai até a filha de Faraó dizendo que, se a senhora quiser, eu posso arrumar uma mulher para cuidar desse bebê. E no 8,
é ela que vai lá chamar a mãe do menino, ou seja, a mãe dela também. Imagina a cena. Miriam voltando para casa dizendo: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. A princesa achou o menino, matou, jogou no Nilo. Não, ela quer uma ama de leite para o menino. Ela vai adotar o menino. Irmãos, que coisa extraordinária. E é extremamente gloriosa essa história inicial da vida de Miriam, porque era um contexto que o povo hebreu estava sendo terrivelmente perseguido. Era um contexto que o povo hebreu estava passando por uma escravidão terrível. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque Miriam aparece como uma moça que tem muita coragem, uma moça que tem muita disponibilidade. E a lição trata isso. E você que é professor precisa aplicar isso para a sua turma. Miriam, apesar da tenra idade, apesar de ser nova, ela se prontifica a ajudar a família dela. Irmão Micael, mas era o irmãozinho dela, ela nutria um sentimento. É claro que sim. Isso é indubitável, é inquestionável, não há dúvidas. Todavia, não há no relato bíblico, e a lição deixa isso claro, menções de Joquebede mandando ela ficar de olho, que está escrito no verso 4. Não há uma ordem direta para que ela vá dar ideia à filha de Faraó acerca de arrumar uma ama de leite para essa criança. Ela se disponibilizou, queridos. E a lição coloca, e é um dos pontos que o escritor trabalha, que Deus está à procura de pessoas assim. Eu anotei aqui na minha revista, ó, e você que já é aluno do canal há mais tempo sabe disso, escreve aqui se isso é verdade. Quantas vezes você viu eu dizer: faça suas anotações, faça os seus rabiscos na lição, não deixe de anotar questões importantes. E eu anotei aqui para trazer isso a vocês. Tem muita gente, olha só, olha esse ponto aqui, anote isso. Tem muita gente boa, muito boa para cumprir ordens. Irmão Micael, mas é muito bom alguém que cumpre ordens. É bom. Mas o que nós precisamos? De pessoas boas a se prontificar. Não é você esperar o seu pai, a sua mãe, o seu líder, seus pastores, o pessoal do seu trabalho. Não é você esperar que alguém te cobre, que alguém te peça, que alguém, olha, diga: estou ordenando você fazer isso. Não, é você dizer: eu estou vendo a necessidade e eu farei. Mas isso não é obrigação sua, mas eu estou pronto a estender a mão, a fazer, a ajudar, a cooperar de alguma forma, de alguma maneira. E é isso que a lição 2 está propondo para nós e levarmos a turma, principalmente dos juvenis, que estão em uma idade que, muitas vezes, é difícil se disponibilizar, às vezes cumpre ordens, às vezes o pai e a mãe falam: beleza, vou fazer, vou acatar, está sendo mandado. Mas Deus está à procura de pessoas que tenham prazer em se prontificar, em se disponibilizar a fazer o bem, independente se foram mandadas ou não. A lição também coloca que Miriam se arriscou. Haja vista que ela era uma hebreia. A filha de Faraó percebeu que ela era uma hebreia. As servas da filha de Faraó que estavam ali próximas também viram que Miriam era uma hebreia. Então ela mostra muita coragem.
A lição também coloca para nós que ela teve sim um momento aí no livro de Êxodo que ela falhou. No livro de Números, capítulo 12, há uma rebelião de Miriam e Arão contra o seu irmão Moisés, que liderava o povo. Ela recebeu perdão, recebeu cura, porém, a história de Miriam lá na frente vai nos ensinar que pessoas que têm uma postura boa, uma vida de coragem, de disponibilidade, precisam manter a vigilância. Não é porque Miriam havia sido uma bênção na vida de Moisés que ela teria autoridade para rebelar-se contra a função que Deus escolheu Moisés para cumprir. Então fica aí um aprendizado bem legal para nós diante da vida de Miriam. E é muito legal, queridos, porque Miriam é chamada de profetisa. Quando os hebreus passam o Mar Vermelho, Deus usa Miriam, Êxodo 15, para cantar louvores a Deus. Então, Êxodo capítulo 15, principalmente os versos 20 e 21, Miriam é a primeira mulher na Bíblia a ser chamada de profetisa. E eu quero encerrar essa videoaula de hoje lhe apresentando um texto bíblico que é bem pouco conhecido, que está no livro de Miqueias, um dos profetas menores, capítulo 6, verso 4. Olha que detalhe interessante, gente. Miqueias é um profeta do pós-exílio. Bom, Micael, o que isso tem a ver? Te explico. Miqueias é um dos profetas que vai ali entregar uma mensagem depois da questão da invasão norte. Miqueias profetiza algo em torno daquele período ali de grande rebelião do Reino do Norte, não do exílio babilônico do Reino do Sul, e sim com relação ali àquele período, pouco antes, pouco depois da questão do Reino do Norte. E o profeta Miqueias, gente, é alguém que vai falar para gerações que estão bem distantes do período de Miriam e Moisés. Miriam e Moisés viveram algo em torno de 1400, 1450, alguns estudiosos dizem, antes de Cristo. Miqueias vem profetizar por volta de 800, 750, sempre na Bíblia datas são aproximadas, nada é cravado. E agora, várias gerações depois, talvez 6 ou 7 gerações à frente, talvez mais, o profeta Miqueias diz que Deus colocou diante do seu povo Moisés, Arão e Miriam. Então Deus faz questão, no livro dos profetas, de ressaltar a importância, a relevância que Miriam também teve aí nesse período. E, sobretudo, a lição principal dessa aula é a disponibilidade de Miriam em ajudar, em servir, em estender a mão, ainda que não fosse uma obrigação dela. Que Deus nos ajude a agir como Miriam agiu em favor de outras vidas. Deus abençoe você. Não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de deixar o seu like, curtir o vídeo. Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, escreve aí nos comentários. Vai ser uma alegria conversar com você. Deus te abençoe e até a próxima aula.